Você já ouviu dizer que pássaro preto traz desgraça? Pois hoje eu vou te contar a verdade sobre um dos bichos mais incompreendidos do nosso quintal. E quando você terminar de ouvir isso, eu garanto, você nunca mais vai querer enxotar esse passarinho de novo. Estou falando do anu branco. Repara bem nesse nome, porque apesar de chamar branco, ele não é branco de cor. O corpo dele é escuro, quase preto, com reflexo meio acinzentado, bico grosso, alto, meio curvado para baixo, e uma cauda comprida que ele fica balançando o tempo todo. Ele anda sempre em bando, nunca sozinho, e faz aquele som esquisito, tipo um miado misturado com um gemido, que assusta muita gente que não conhece o bicho. E é exatamente por causa desse jeito estranho, desse barulho diferente e dessa cor escura, que o anu branco virou, ao longo dos anos, sinônimo de mau agouro em várias regiões do Brasil. Tem gente que jura de pé junto que se ele pousar no quintal é sinal de morte na família. Outros dizem que é sinal de briga, de notícia ruim, de coisa que vai dar errado. E aí o que a maioria faz quando vê o bicho chegando? Enxota a pedrada, grita, bate palma, solta rojão, faz a maior gritaria para ele ir embora. Só que essa crença, por mais que pareça antiga e sabida, não passa de um engano que se espalhou de boca em boca, geração após geração, sem ninguém nunca parar para investigar de verdade o que esse pássaro realmente representa. E é isso que eu quero te mostrar agora, porque a ciência e a observação da natureza contam uma história completamente diferente da que você aprendeu ouvindo seus avós. Vamos começar pelo nome científico dele, que é guira-guira. Ele pertence à mesma família dos cucos e é encontrado em quase todo o território brasileiro, além de países vizinhos como Paraguai, Bolívia, Uruguai e Argentina. Ele se adaptou super bem a áreas abertas, terrenos baldios, beira de estrada, pasto, quintal de casa e até centros urbanos menores. Não é à toa que tanta gente cruza com ele no dia a dia. E aqui vem a primeira surpresa. O anu branco é um dos maiores aliados que o produtor rural e até o dono de quintal pode ter. Sabe por quê? Porque a base da alimentação dele são insetos. Ele se alimenta de gafanhotos, grilos, lagartas, besouros e principalmente carrapatos. Isso mesmo, carrapatos. É tão comum ver esse pássaro pousado em cima do lombo de vacas e cavalos, ciscando o corpo do animal, que em muitas fazendas ele ganhou até apelido de limpador de gado. Ele literalmente trabalha de graça fazendo controle biológico de pragas, ajudando a manter o equilíbrio do ambiente sem precisar de veneno, sem precisar de remédio, sem custar nada pro produtor. Além dos insetos, o anu branco também come pequenos lagartos, sapos, filhotes de cobra, e às vezes até frutinhas e sementes quando precisa variar o cardápio. Ou seja, estamos falando de um bicho extremamente útil dentro da cadeia alimentar, que ajuda a controlar a população de pragas que, se deixadas soltas, causariam muito mais prejuízo do que qualquer azar que inventaram para cima dele. Agora deixa eu te contar uma coisa sobre o comportamento social desse pássaro que poucas pessoas sabem, e que prova o quanto ele é diferente de tudo que te ensinaram. O anu branco vive em grupos, geralmente formados por várias fêmeas e machos que dividem entre si as tarefas de cuidar dos filhotes. E o mais incrível, várias fêmeas do bando põem ovos no mesmo ninho. Sim, um ninho coletivo, onde os ovos de diferentes mães ficam todos juntos, e o grupo inteiro participa da chocagem e da criação dos filhotes, não importa de qual fêmea seja o ovo. Isso é chamado de nidificação cooperativa, e é um comportamento raríssimo entre as aves, encontrado em poucas espécies no mundo todo. Esse tipo de organização social mostra um nível de cooperação impressionante. Enquanto algumas fêmeas chocam, outras ficam de vigia, alertando o bando se aparecer algum predador rondando por perto, como gaviões, gatos ou até cobras tentando roubar os ovos. E é justamente esse sistema de vigilância que explica boa parte do barulho que o anu branco faz. Aquele som estranho que tanta gente associa a presságio ruim, na verdade, na maioria das vezes, é só comunicação entre o bando, um jeito deles avisarem uns aos outros sobre comida, perigo, ou simplesmente manterem contato enquanto se movimentam em grupo pelo terreno. E agora chegamos no ponto que eu mais quero que você entenda. De onde será que surgiu essa fama de mau agouro? Bom, isso tem raiz numa mistura de superstições antigas que vieram de tradições populares, de histórias contadas de pai para filho, muitas vezes ligadas ao fato do anu ter penas escuras. Em várias culturas ao redor do mundo, aves de cor preta ou escura acabaram carregando esse estigma de anunciar morte ou desgraça. Igual acontece com o urubu, com a coruja e até com o próprio corvo lá fora do Brasil. Mas isso não tem nenhuma base científica,
nenhuma comprovação real. É simplesmente uma crença cultural que se espalhou e ganhou força com o tempo, até virar quase uma verdade absoluta na cabeça das pessoas, mesmo sem nunca ter sido comprovada. Na prática, o anu branco é só um pássaro fazendo o trabalho dele dentro da natureza, caçando inseto, cuidando dos filhotes em grupo, se comunicando com o bando e ajudando a manter pragas sob controle. Ele não tem absolutamente nenhuma ligação com morte, desgraça ou qualquer coisa do tipo. Essa ligação existe só na cabeça de quem repete a história sem parar para pensar. E tem mais um detalhe importante que eu preciso te falar. Quando você enxota o anu branco do seu quintal, na verdade você está afastando um aliado natural contra pragas. Sem ele por perto, os insetos que ele costuma comer tendem a se multiplicar mais, o que pode até prejudicar suas plantas, sua horta, ou incomodar mais os seus animais com carrapato e outros parasitas. Ou seja, ao invés de proteger sua casa, você acaba se prejudicando sem nem perceber, tudo por causa de uma superstição que nunca teve fundamento nenhum. Então, da próxima vez que você ouvir aquele som esquisito vindo do quintal, e enxergar um bando de pássaros escuros pousando na árvore ou andando pelo gramado, respira fundo antes de sair correndo atrás de pedra. Olha com calma, observa o comportamento deles, e lembra de tudo que você aprendeu agora. Você não está vendo um mensageiro de desgraça. Você está vendo um dos animais mais cooperativos, mais úteis e mais interessantes que existem na nossa fauna, trabalhando de graça para manter o equilíbrio ali no seu próprio terreno. A natureza sempre teve respostas muito mais lógicas e muito mais bonitas do que as histórias de assombração que a gente cresceu escutando. E o anu branco é a prova viva disso. Da próxima vez que alguém perto de você tentar espantar esse pássaro contando aquela velha história de mau agouro, você já sabe o que responder, e mais do que isso, já sabe a verdade.